Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo nosso devocional de hoje. Quero estar falando sobre o tema Deus justifica o ímpio. E quero estar lendo um trechinho em Romanos capítulo 4, verso 5, que diz assim: Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Isso é para deixar a gente surpreso. Veja só, é um pequeno sermão. Você encontrará o texto na Epístola aos Romanos, no capítulo 4 e no versículo 5. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é imputada como justiça. Chama a sua atenção para estas palavras. Aquele que justifica o ímpio. Parece-me palavras em extremo maravilhosas. Você não está surpreso que haja uma expressão como essa na Bíblia, que justifica o ímpio, ou dizer que o homem os homens que odeiam as doutrinas da cruz trazem essa expressão como uma acusação contra Deus, que ele salve homens perversos, que receba para si o mais vil dos vis. Veja como essa escritura aceita a acusação e afirma claramente, pela boca do seu servo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, Deus toma para si o título de aquele que justifica o ímpio. Ele torna justo os injustos, perdoa os que merecem ser punidos, favorece os que não merecem favor algum. Você pensou, não é que a salvação era para o bom, que a graça de Deus era para os puros e santos, os que estão livres do pecado? Passou-lhe pela mente que, se você fosse excelente, Deus o recompensaria, e você pensou que, por não ser digno, não pode haver maneira de desfrutar do favor dele? Você deve estar um tanto surpreso ao ler um texto como este. Aquele que justifica o ímpio. Eu, particularmente, nunca deixo de me maravilhar com ele. Não me surpreende que talvez você esteja surpreso, pois, apesar de toda a minha familiaridade com a grande graça de Deus, nunca deixo de me maravilhar com ela. Parece surpreendente, não é? Que seja possível para um Deus santo justificar um homem profano. Nós, de acordo com a exigência legal, natural do coração, estamos sempre falando sobre a nossa bondade, o nosso merecimento, e teimosamente sustentando que deve haver algo em nós para ganhar a atenção de Deus. Alguma coisinha em nós chama a atenção de Deus. Pois é, no entanto, Deus que vê através de todas as ilusões sabe o que há de bondade, que sabe que não há bondade nenhuma em nós. E ele diz que não há um justo sequer. Não tem. Mesmo Romanos que nós lemos aqui, capítulo 3 verso 10, ele fala isso. Não há um justo sequer. Não há. Todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Quer ler o que é isso? Isaías 64, verso 6 vai te ajudar. Portanto, o Senhor Jesus não veio ao mundo para procurar a bondade e a justiça entre os homens, mas para trazer bondade e justiça com ele e concedê-la a pessoas que não as possuem. Ele vem não porque somos justos, mas para nos tornar justos, porque ele justifica o ímpio. Quando um advogado vai ao tribunal e se for um homem honesto, desejará defender o caso de uma pessoa inocente e justificá-la perante o tribunal no tocante às coisas que lhe são falsamente imputadas. Deve ser o objetivo do advogado que representa seu cliente nas cortes superiores justificar a pessoa inocente, e ele não deve tentar
proteger as partes culpadas. Não está nem no direito, nem no poder do homem justificar de fato o culpado. Este é um milagre reservado apenas para o Senhor. Só Ele pode justificar o ímpio. O Deus, o que é infinitamente justo, soberano, sabe que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. E, portanto, na soberania infinita, sua natureza divina e no esplendor do seu amor inefável, ele assume a tarefa não tanto de justificar o justo quanto de justificar o ímpio. Deus planejou maneiras e meios de fazer o homem ímpio ser aceito com justiça diante de si. Ele estabeleceu um sistema pelo qual, com perfeita justiça, pode tratar o culpado como se este tivesse passado toda a vida livre da ofensa. Sim, pode tratá-lo como se ele estivesse totalmente livre do pecado. Ele justifica o ímpio. Glória a Deus. E por quê? Porque é assim que ele vai salvar os pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. É uma coisa muito surpreendente, é uma coisa com a qual se maravilhamos acima de tudo. Aquele que aprecia a justificação do ímpio. Eu sei que é para mim, até hoje, a maior maravilha que já ouvi falar. Que Deus um dia tenha me justificado. Sinto-me um amontoado de indignidade, uma massa informe de corrupção, uma pilha de pecados a partir de seu amor onipotente. Sei que, com plena certeza, que sou justificado pela fé que há em Cristo Jesus. Podemos ler isso em Gálatas 2,16. É tratado como se eu fosse perfeitamente justo e feito herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E, no entanto, por natureza, devo tomar meu lugar entre os mais pecadores. Eu, que não mereço nada, sou tratado como se merecesse. Sou amado com tanto amor, como se sempre tivesse sido piedoso, embora antes fosse ímpio. Quem pode deixar de ficar surpreso com isso? A gratidão, por favor, está vestida com as vestes da admiração. Bem, embora seja muito surpreendente, quero que você perceba como isso torna o evangelho disponível para você e para mim. Se Deus justifica o ímpio, então, querido amigo, querida amiga, ele pode justificar você, ele pode justificar a mim. Não é esse tipo de pessoa que você é. Se você não é convertido nesse momento, esta é uma descrição muito apropriada de você. Você viveu sem Deus, você tem sido o rosto de piedoso, e em suma você foi até e é até ímpio. Talvez você nem tenha frequentado um local de adoração no domingo. Mas lembre, tenha vivido, ainda que você tenha vivido desrespeitando o dia, a casa e a palavra de Deus, isso prova que você tem sido muito ímpio. Mais triste ainda, pode ser que você até tenha tentado duvidar da existência de Deus e tenha chegado a ponto de dizer que foi que ele fez. Você viveu nesta bela terra, cheio de sinais da presença de Deus, e durante todo o tempo fechou os olhos para as suas clarevidências de poder, de divindade. Você tem vivido como se Deus não existisse. Na verdade, você ficaria muito satisfeito se pudesse demonstrar a si mesmo com certeza que ele não existe. Possivelmente você viveu muitos anos dessa maneira.
Posso não estar falando de você hoje, mas estou falando de você em algum momento. De modo que agora está bem estabelecido em seus caminhos e ainda assim está Deus não está em nenhum deles. Se você fosse roubado, rotulado de ímpio, isso o descreveria tão bem como se o mar fosse rotulado de água salgada. Não é verdade? O mar é salgado, você é ímpio. Estamos falando da mesma coisa? Pois é. Mas a palavra do Senhor tem dito que não há um justo sequer. Mas sabe o que ele fez com os justos? Com os ímpios? E muitos ímpios? Ele justificou. Por isso eu quero no dia de hoje falar com você. Que o Senhor possa justificar você. Que Ele possa justificar a sua vida. Que Ele possa exortar o seu coração. Que Ele possa mostrar bondade sobre a sua vida. Bondade sobre a sua história. Que Ele possa fazer você nascer de novo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, eu te li aqui o sermão do nosso grande Spurgeon sobre a graça de Deus. E quero te dizer, você é ímpio, você foi ímpio, nós cremos no Deus que justifica o ímpio. E mais, dá galardão. Você precisa de um galardão hoje? Ô Pai Santo, derrama sobre teu servo um galardão. Um galardão poderoso, um galardão glorioso, um galardão santo. Que este possa, no nome de Jesus, mover a glória do seu nome, em nome de Jesus.